Olá, queremos desejar que a graça e a paz de Deus, de Cristo esteja com você, sua família, seus familiares. Estamos iniciando um novo projeto que, na verdade, é a sequência do que temos trabalhado no nosso canal. Trabalhamos os principais temas do Antigo Testamento, 48 vídeos, é claro, é um resumo dos principais temas, tanto no contexto de acontecimentos, de personagens. Teríamos muito mais a explorar, mas nesse contexto histórico e profético, uma linha ininterrupta desses principais assuntos do Antigo Testamento. E de igual modo queremos também fazer o mesmo com os escritos do Novo Testamento, que temos no Novo Testamento 27 livros, sendo os 4 primeiros narrando a vida de Jesus, seu nascimento, seu batismo, seu ministério, sua morte. E na sequência temos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que justamente narra os feitos deles no primeiro século da nossa era, da era cristã, ao evangelizar, seus esforços. E sequencialmente as cartas, chamadas cartas universais, cartas paulinas, que aliás Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento, praticamente a metade dos escritos do Novo Testamento. E fechando com o livro do Apocalipse, que é um livro profético. Nessa subdivisão de livros, temos os evangelhos, as cartas, um livro histórico, que é o livro de Atos, e um livro profético, juntamente com o livro de Daniel. São os principais nessa categoria de livros proféticos, onde tem uma linguagem simbólica, usa muito figuras de linguagem, símbolos, para descrever os acontecimentos não somente do momento, mas principalmente no que diz respeito ao futuro. Nós estamos no limiar da crise dos séculos, que ao mesmo tempo também, como está profetizado em Daniel capítulo 12, nesse tempo se levantará Miguel em favor do seu povo para redimir, para resgatar o seu povo. O Novo Testamento é magnífico, até mesmo muitas pessoas têm uma ideia, talvez por não terem um conhecimento mais profundo sobre o que significa Novo Testamento ou Antigo Testamento, e pretendemos também com isso até mesmo auxiliar nesse aspecto do que significa a palavra Antigo ou Novo Testamento. Já falamos algumas vezes nos estudos passados de que quando falamos Antigo Testamento não estamos nos referindo aos escritos do Gênesis a Malaquias. Da mesma forma, quando nos referimos ao Novo Testamento, não está significando os escritos do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, mas sim de que o Velho Testamento se refere à velha aliança, aquela que apontava para o sacrifício de Cristo. Quando Cristo ele faz a Santa Ceia, ele diz: eis aqui o Novo Testamento no meu sangue. E ele então serve ali o pão, o vinho, tendo uma representação do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, e não exatamente como nós mencionamos os escritos. Então muitas vezes tem-se a ideia equivocada de que quando fala que o Velho Testamento foi abolido, está referindo-se, quem sabe, a todos os escritos do Antigo Testamento, ou do que foi colocado como Antigo Testamento. E não é exatamente isso que está se referindo, mas fala-se aos rituais, alguns dos símbolos, que alguns, quem sabe, realmente não mais está em vigência, mas outros houve uma nova roupagem, uma nova maneira de se trabalhar. Um exemplo disso é a Páscoa, que temos a Santa Ceia, a circuncisão, que trabalha-se o batismo, e outros mais que no decorrer desse trabalho estaremos aí procurando esclarecer, procurando trazer
dentro da palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo isso, além de doutrinas, além de ensinamentos, é Cristo Jesus, a pérola de alto preço, o desejado de todas as nações, Emmanuel, Deus conosco, aquele em quem estava centralizado todos os símbolos do Antigo Testamento, onde o próprio Cristo menciona: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro de Hebreus, logo no início, primeiro capítulo, ali nos versículos iniciais, diz que, havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras e muitas formas aos pais pelos profetas, ele fala aos pais, ele se refere, quem sabe, aos patriarcas, a todos, aquela linhagem de onde vem a descendência do qual nasceria o Messias. Ele falado aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias nos falou pelo Filho, pelo qual ou com o qual fez todas as coisas, criou o universo. Aquele que é a expressa imagem de sua pessoa, a pessoa do Eterno. E João também, quando ele inicia seu evangelho, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aliás, só abrindo um parênteses, o Deus do Antigo Testamento, que muitas vezes as pessoas olham como parecendo ser um Deus duro nas suas exigências, e comparam, né, com o Novo Testamento, com o ministério de Cristo, falando de que Cristo tem uma maneira diferente de trabalhar. É a mesma pessoa, é o mesmo que trabalhou no Antigo Testamento, guiando o povo no deserto, estabelecendo ali em Canaã, guiando, protegendo, trazendo mensagens também de advertência. É o mesmo, só que aqui o Cristo que nasce, ele está despido de sua glória e veio para até mesmo nos ensinar, mostrar, na medida que temos condições de entender o caráter de Deus, do Eterno, e revelar-nos mais claramente o amor de Deus. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, é um pequeno resumo, né, do que estaremos trabalhando. Como mencionamos, o destaque principal é Cristo. Vamos iniciar justamente esse tema falando sobre ele, justamente 4 evangelhos para narrar, falar da vida de Jesus, e depois a sequência daqueles que escreveram sobre ele, que desenvolveram seu ministério, seja no livro do Atos dos Apóstolos, seja nas cartas, seja no Apocalipse. Como no próprio Apocalipse ele descreve a revelação de Jesus Cristo, as quais Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E as notificou através do seu anjo ao seu servo João e disse: escreve o que vês e envia às 7 igrejas na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Compreendendo ou abrangendo, quem sabe, todo o período, desde a fundação da igreja cristã, através de Cristo e os apóstolos, até a segunda vinda de Jesus. Então, é um estudo abrangente. É bem verdade, nós não conseguiríamos falar, né, tudo o que tem ali a ser absorvido, porque é o Eterno que inspira. Então, já mencionamos em outros momentos, 1000 anos de pesquisa não seria o suficiente para nós esgotarmos tudo o que temos ali. Será um estudo para a eternidade, o plano da redenção, a história da redenção, aquilo que custou ao Eterno e ao seu Filho a nossa redenção. Nós queremos, de alguma forma, trazer até você os principais assuntos nesse contexto histórico e também profético, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Eterno e estarmos nos preparando para a breve volta de Jesus. Que o Eterno abençoe, é o nosso desejo e nossa oração.